Oi, Laisa, hoje a Carol está aqui para gravar a nossa 7ª videoaula da disciplina de História e Geografia, ok? Então, para a gente começar, eu vou colocar aqui do ladinho as respostas das duas atividades que ficou para você realizar ontem na página 138, tá? Que é a cruzadinha e aquela que você tinha que marcar X nas alternativas corretas, muito bem? A tarefinha eu vou corrigir quando você me mandar a fotinho, porque ela era como uma pesquisa, né, pessoal, aí eu preciso ler a sua. Muito bem, então, conteúdo de hoje, nós vamos para a página 139, o trabalho ontem e hoje. Lembrando que nós estamos num módulo onde nós estamos estudando sobre o trabalho, né, o trabalho na comunidade, os tipos de trabalho que existem, como era antigamente, como é agora, e que lembrando também que a Pro deixou um desafio, né, para você falar, lembra que eu comentei? Para você falar, né, para a Pro, compartilhar com a Pro através de um áudio ou de um vídeo, o que você gostaria de fazer quando você crescesse, né? Então manda para a Pro poder comentar aqui com você também nas videoaulas, tá? Então vamos lá. O trabalho ontem e hoje. Eu quero que você observe essas profissões que estão sendo mostradas aqui ao lado através das fotos, tá? Então, olha só. Você aprendeu no primeiro ano que algumas profissões do passado não existem mais ou se transformaram, né, ao longo do ano. Conforme o tempo foi passando, algumas tiveram alterações. Para saber como elas eram, o que a gente faz? Podemos consultar fotografias, documentos escritos, relatos de pessoas mais velhas ou outros registros históricos, né? Que vão armazenando essas informações e dando acesso para a gente. Vamos conhecer algumas profissões do passado? Então, nós temos 3 aqui do lado, né? A primeira, que é a primeira foto, olha lá. Fotógrafo ambulante, cerca de 1900, tá? Então, vamos lá. Antes das máquinas fotográficas e dos telefones celulares, havia os fotógrafos ambulantes, também chamado de lambe-lambe, que fotografavam seus clientes em espaços públicos da cidade, como praças e parques. Então não era todo mundo que tinha uma câmera fotográfica ou um celular para tirar uma fotinho. Então esses fotógrafos ambulantes, ou também conhecido um nome até engraçado, né, lambe-lambe, eles ficavam nas praças e aí quando as pessoas queriam tirar foto, elas procuravam eles, né? Olha que legal! Dessas 3 profissões que nós vamos ver aqui, a de fotógrafo hoje ela é a mais comum. No passado, o fotógrafo ele era um profissional de destaque. Por quê? Porque os retratos eram produzidos, né, por eles e eram caros, eram valorizados e carregados de formalidade, né? Então toda a família se preparava para ir lá tirar uma foto, né? Ao final do século XIX, os que buscavam por retratos precisavam ir a um estúdio, pois o equipamento era caro, pesado e difícil de manuseio. Então depois eles saíram da praça e já foram para os estúdios, né? Por causa dessa dificuldade de estar carregando equipamento e tudo mais. Muito bem. Outra profissão. Antigamente não havia supermercados e as lojas eram raras. Muitas coisas eram compradas de trabalhadores ambulantes que vendiam diversas mercadorias nas ruas, indo de casa em casa. Entre esses trabalhadores estavam os garrafeiros, olha aí, ó, carregadores de garrafa em 1895. Eles compravam, lavavam e vendiam garrafas de vidro que eram usadas pelas pessoas para armazenar água, leite e outros alimentos. Essa é uma profissão que hoje a gente já não vê no nosso dia a dia, não é verdade? Imagina só, ia, conseguia as garrafas, lavava, higienizava e vendia. E o que guardava nessas garrafas, como as de refrigerante, cerveja que a gente vê hoje, né? Eles guardavam água, leite e alimentos, né? Eram como esses tapueres muitas vezes que a gente usa na casa da gente. E outro tipo de trabalhador ambulante eram os verdureiros. Eles iam de casa em casa levando suas cestas de mandioca, cebola, alho, banana e outras frutas e legumes, garantindo o abastecimento dos lares de quem morava na cidade. É a última foto, vendedor ambulante de frutas e verduras. Então olha só que legal. Antigamente existiam muitos trabalhadores ambulantes que ofereciam os mais variados produtos e serviços, certo?
eles vendiam diversos tipos de mercadorias. E essas mercadorias eram importantes e caras. E os compradores, né, costumavam pagar em prestações mensais, né? Então era como era feito antigamente, né, esse tipo de trabalho. Muito bem. Agora nós vamos fazer algumas atividades sobre esse conteúdo que acabamos de ver, tá? Então olha só, na página 140 agora, página 140, atividade número 1. Olha só, observe as imagens da página anterior, que é essas profissões que a Pro acabou de falar. O que os vendedores ambulantes carregam parece ser leve ou pesado. Então você vai olhar na fotinho lá e vai escrever só se é leve ou pesado. Como você acha que esses vendedores se sentiam no final do dia? Será que eles estavam cansados? Será que eles estavam tranquilos? Não sei, pensa aí observando sempre as fotos, tá? Embora menos numerosos que no passado, ainda existem vendedores ambulantes hoje, né? Ou mascates, como a gente chama também. Você já viu algum vendedor ambulante? Já passou alguma vez ainda alguém na sua casa batendo palma e vendendo uma mercadoria? Se sim, você registra aqui. Atividade 2. Qual das profissões apresentadas você acha que mudou com o passar do tempo e por quê? Então, qual você acha que mais mudou, tá bem? Atividade 3. Observe as imagens e faça o que se pede. Então, nós temos aqui 3 imagens do lado esquerdo e 3 imagens do lado direito. Relacione as imagens do passado com as imagens do presente, escrevendo nos quadrinhos vazios os números correspondentes. Então, a primeira imagem ali, né? Nós temos a imagem de alguém que está vendendo algo. Qual lá na coluna da direita que é a mesma, só que alterou um pouco porque o tempo passou, né? Então, você coloca o número no quadradinho lá. Olha só, na primeira coluna, identifique as profissões do passado. Primeira foto, o que ele está vendendo? Segunda, que profissão é? Terceira também. Você coloca o nome das profissões, tá? E quais trabalhadores eram ambulantes? Aí você pode escrever aqui do ladinho. E na segunda coluna, identifique as profissões do presente também, ok? Muito bem. Depois você compartilha, tá, as respostas com a Pro. É muito importante aqui a gente estabelecer essa relação, né, do passado e do presente, né? Muitas profissões, elas ainda se mantêm, mas elas tiveram as suas alterações, né? E foram se adaptando ao longo do tempo para que hoje chegassem a ser como são. Muito bem. E as tarefinhas da nossa videoaula de hoje? Elas serão a tarefinha 2 e 3, está na página 152 e 153. Para essas tarefinhas, você vai utilizar o lápis de cor, tá bem? Então, olha só, atividade 2, você tem aqui um textinho, tá? Para você ler, e aí você tem que pintar de amarelo o nome do país onde o Bernardo nasceu, pintar de azul o que ele fez para ganhar a vida quando chegou no Brasil, de verde o motivo dele ter escolhido a profissão de sapateiro e de laranja o trecho que mostra que o trabalho não era fácil, tá? Então é só pintar dessas cores aí as informações que estão destacadas no enunciado, ok? E atividade 3. Na atividade 3 nós temos um anúncio que foi publicado no jornal e ele pede: pinte de amarelo o nome da empresa que estava procurando trabalhadores, pinte de azul o que era necessário para as mulheres poderem se candidatar ao trabalho e pinte de verde o que a empresa oferecia a quem fosse contratado. Essa é a nossa tarefinha de hoje, tá bom? Um beijão e até mais!